Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e domingo, dia de jogo do Fogão, né? Já a gente vai falar dessa partida. Pela terceira rodada do Brasileirão, Botafogo buscando a sua segunda vitória em casa. Mas antes disso, vamos começar com uma boa notícia, né? Vitória do Botafogo no Sub-15, 2-0 no Clássico contra o Fluminense, tá? Foi ontem no Cefate e o Fluminense vinha invicto na competição, tá? Então, só pra gente contextualizar aqui, o Botafogo, com esse resultado de ontem, tá? Segue com 100% de aproveitamento e entra no G4 da Copa Rio Sub-15, tá? Os gols foram dos garotos Gustavo Santiago ainda no primeiro tempo e depois o Luiz Alberto no comecinho do segundo tempo. 2-0 pro Fogão, sempre bom a gente vencer, né? Qualquer categoria, qualquer idade. Vamos que vamos. Galera, o John Textor, tá? Ele apresentou ao STJD nomes de jogadores, tá? Tanto do São Paulo como do Fortaleza. A gente lembra que os jogos ali de maior foco, né? Desse dossiê aí do Textor de possível manipulação de resultados justamente envolve o Palmeiras em duas partidas, né? Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras e São Paulo, aquele 5-0 do Palmeiras em cima do Tricolor Paulista. E aí esse relatório mostra, né? Tem todo um estudo, né? Hoje o pessoal gosta às vezes de tirar a importância da inteligência artificial, achar que é uma coisa superficial, mas não, tem um estudo que demonstra, né, que a possibilidade de serem comportamentos atípicos de jogadores, né? Então, o Textor deu agora o famoso nome aos bois, né? Mas é importante a gente dizer que esses jogadores não serão, num primeiro momento, pelo menos, investigados, tá? A questão é outra. O Textor precisava mostrar ao STJD que essas falas dele com relação à desconfiança, né? Desconfiança sobre possível manipulação de resultados. Então ele direcionou isso e o que eu espero, imagino, né? Que com essa fala agora do Textor, né? Apontando ali e tal, detalhando mais, ele consiga escapar de uma pena maior, né? O All Sport, então, trouxe no blog do Rodrigo Matos essa informação de que o Textor, né? Como eu falei, deu nome aos bois, né? Alguns jogadores ali sob suspeita, tá? Então, pelo menos aí o Textor tentando livrar ali a situação, porque é incrível isso, né? No Brasil, no caso do Textor, né? Ele falando em possibilidade, né, de resultados aí arranjados, tudo, e aí parece que todas as metralhadoras giratórias viraram para o Textor, né, ao invés de se preocupar de ver, né, pesquisar, estudar, se aprofundar, será que realmente existe isso no futebol brasileiro, né? Então, e a gente sabe que as possibilidades, infelizmente, né, não é legal isso, a gente dizer, mas infelizmente a gente imagina que tem, porque hoje não é só o Brasil, né? O futebol mundial está contaminado aí por essas situações, infelizmente, né? A gente que ama futebol não gostaria de estar dando esse tipo de notícia. Pessoal, vamos dar um giro aqui. Olha, o Botafogo acabou não divulgando, né, até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, não divulgando a lista de relacionados para esse domingo, tá? Mas a gente já sabe que deveremos ter a volta do Damian Soares, deveremos ter a volta do Eduardo, né, que estavam aí com lesões aí mais leves, digamos assim, e que agora estão 100% para esse retorno. Se eles vão ser titulares, é outra história, né? Então a gente aguarda aí o que vai se falar. Por outro lado, né, infelizmente o futebol é assim, a gente tem que falar também do DM, né? O Matheus Nascimento, né, a lesão que ele teve diante do Atlético Goianiense acabou sendo mais séria do que se esperava, né? E acho que todo mundo já sabe que ele vai ficar 4 meses fora, mais ou menos. Realmente é uma pena, né? Eu sei que tem muita gente não quer mais o Matheus no Botafogo, mas nunca é bacana, né? Até o TF comentou isso também no vídeo dele. Nunca é bacana a gente ter um jogador ficando fora de combate por conta, né, de lesão. São 4 meses, um período bem razoável, né? E lembrando, né, que o Botafogo hoje tem apenas o Tiquinho e o Matheus Nascimento como centroavantes mesmo no elenco.
Ah, mas o Igor Jesus vai chegar no meio do ano, vai chegar em julho, né? Então, mais uma dor de cabeça para o técnico Arthur Jorge. Arthur Jorge deu essa oportunidade para o Matheus. Já falei aqui no canal, até ele começou bem a partida, né? Contra o Atlético Goianiense ali, o Matheus parecia que estava, né, empolgado em dar uma resposta, novo treinador, e aí aconteceu essa lesão muito chato. O Marçal, que aí já é um jogador mais veterano e que infelizmente a gente já se acostumou em vê-lo no DM, ainda também em recuperação e vai ficar fora por mais ou menos 4 semanas, tá? Um mês, famoso um mês. Então, problemas para o técnico Arthur Jorge resolver, né? Vamos que vamos, galera. Na lateral esquerda, com essa situação toda, né, do Marçal, hoje a gente só tem o Hugo. Ah, mas tem o Cuiabano. Calma, já vou falar do Cuiabano. O Cuiabano chegou ontem ao Rio de Janeiro, né? Deu uma entrevista ali, ainda ele é jeitão meio tímido, né? Deu uma entrevista ali no Galeão, falando da grandeza do Botafogo e tal, mas não quis muito entrar em detalhes se já está se imaginando jogando, né? Foi perguntado justamente isso, que ele tem uma boa chance de já ser logo aproveitado pelo Botafogo, pelo fato do Botafogo só estar com o Hugo e o Marçal está entregue ao departamento médico, né? Mais uma vez. E aí o Cuiabano meio que, né, não respondeu diretamente, só falou da felicidade dele de vir jogar num grande clube, no Glorioso, né? Um dos maiores clubes do mundo, né? Então, uma boa sorte aí para o Cuiabano. E falando em lesão, gente, um parênteses, muita gente falando isso, né? Que o Cuiabano é um jogador com histórico de lesões e talvez teria sido a explicação do Grêmio ter soltado ele, ainda mais por apenas, né, no mundo do futebol, apenas 8 milhões de reais. Mas existem outros fatores, né? Primeiro, a questão das lesões musculares, às vezes elas revelam apenas um desequilíbrio ali na parte muscular mesmo, entre, né, a musculatura, por exemplo, um quadríceps, né, um femoral, né, que é a parte da frente, a parte de trás da coxa, por exemplo, né? Então, são coisas que são resolvíveis, digamos assim. Outra questão também que a gente viu ontem ao longo do dia é que o Cuiabano, por ser muito novo, né, o próprio Grêmio já tinha detectado a importância de que ele tivesse uma vida mais de atleta, né? E talvez por isso o próprio Renato pegasse muito no pé dele, né? Não que o Renato tivesse, quando jogasse, tivesse moral, né, para falar disso, mas assim, questão de alimentação certinha, nos horários, né, uma boa nutrição, evitar tanto assim dormir tarde, né? E que o Grêmio detectou isso e trouxe a mãe do Cuiabano, que eu estou aqui pressupondo que morasse em Cuiabá, né? Para Porto Alegre, justamente para, né, carinho de mãe, colo de mãe e atenção de mãe, muito importante. Então, tomara que a mãe do Cuiabano, né, a Cuiabano Mother, esteja vindo também para o Rio de Janeiro. Certamente o Botafogo também tomará esse cuidado para que o jogador possa render, né? Ele pegou um pouco uma fama lá no Sul de um jogador que não acompanhava a parte física, então acabava não aguentando jogar 90 minutos, né? Começava jogando e acabava sendo sacado ali pela metade do segundo tempo, mais ou menos, por não aguentar o ritmo das partidas, né? Mais uma vez, jogador muito novo, então tem todo o potencial, né, para melhorar nessa parte. Então vamos lá. Botafogo hoje, tá? Eu acredito que o Arthur Jorge não deve escalar o Hugo, justamente porque o Cuiabano ainda não está inscrito, né? O Cuiabano tem tudo para ser relacionado, de repente até jogar na partida do próximo domingo, 11 horas, contra o Flamengo, né? E também não pode jogar no meio da semana porque não está inscrito na Libertadores, né? Nessa fase o Cuiabano não vai poder jogar. Então a semana vai ser aquela coisa toda de papelada, burocracia, para o Cuiabano bidar e poder estar apto de ser relacionado para o nosso clássico do domingo que vem, beleza? Então hoje, escalar o Hugo talvez, né, seja perigoso, porque vai que acontece alguma coisa, bater na madeira aqui, né? A gente perderia praticamente o nosso único lateral esquerdo. O que o Botafogo fez? O Botafogo inscreveu no Brasileirão o David Richard, tem nome de artista, né? O David, de apenas 18 anos, tem a informação do Matheus Mandi, chegou a jogar aí uma partida, acho que foi uma partida no Carioca, também teve no banco
diante do Universitário, né? Então ele foi regularizado, deixa eu ver aqui certinho, e aí dando só um histórico do David, ele foi contratado, tá, após se destacar no Grêmio, que não é o de Porto Alegre, o São Carlense, na Copa São Paulo de 2023, tá? E foram 2 jogos, tá? Foram 2 jogos que ele fez no Carioca, exatamente isso. E depois ele foi banco contra o Júnior Barranquilla, tá? Na nossa estreia da Libertadores. Então o David sendo inscrito aí também, né? Para pelo menos o Botafogo ter mais um lateral esquerdo, enquanto o Cuiabano ainda não está, ainda não aparece lá no bid. Beleza, galera? Então, isso aí. E eu vou falar daqui a pouco do assunto da thumb, tá? Vou falar daqui a pouco do assunto da thumb. Idas e vindas, né? O Emerson Urso, eu falei aqui esses dias também, sendo emprestado, né? Então ele foi anunciado agora lá no Vila Nova, que vai jogar a Série B, né? O Vila Nova que fez uma ótima Série B, aliás, ano passado. Então o Emerson Urso aí, que esse ano ficou marcado por aquele gol de cabeça, né? No clássico com o Fluminense, e certamente é mais um jogador aí, se junta ao Igor Gabriel, ao Raí, ao Newton, e o Janderson. O Janderson foi o único que foi vendido, tá? Os outros todos emprestados, beleza? É aquela história, né? O Botafogo vendeu o Janderson e aconteceu isso com o Matheus, né? Aí a gente... É difícil dizer, porque nunca tem como você saber o que vai acontecer, né? O fato é que já se começa a falar de possibilidades aí, por exemplo, o Tiquinho hoje, eu acho, tá? Dando spoiler, que o Tiquinho deve ser poupado, né? O Botafogo vai ter 3 jogos essa semana, né? Fechando aí o ciclo de domingo a domingo, né? Jogo de hoje com Juventude, 18h30. Jogo de quarta-feira, 19 horas, contra o Universitário, Libertadores. E depois, como eu falei, 11 horas do domingo que vem contra o Flamengo. Então são jogos importantes, em que o de hoje, entre aspas, é o menos importante. Claro que o Botafogo precisa desses 3 pontos. Fundamental vencer de novo em casa e chegar logo a 6 pontos em 3 rodadas. Mas tudo indica, né, que o Tiquinho pode ser poupado logo mais. E aí a gente vai ver, de repente, o Eduardo fazendo às vezes de centroavante, o próprio Júnior Santos, é uma possibilidade. Temos que aguardar o que vai sair da cabeça, né, do Mr. Arthur Jorge. Arthur Jorge que foi visto outro dia, né, no show do Só Pra Contrariar, foi com a esposa. Foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira, curtiu lá o show já. Arthur Jorge curtindo também, né? Ele falou que tá chegando ali foco total no trabalho, mas é bom de vez em quando também dar uma espairecer a mente. Gente, a Botafogo TV vai transmitir daqui a pouquinho, 11 horas, se você está assistindo esse vídeo agora, antes, né, das 11, o jogo do Molenbeek. Isso mesmo, Molenbeek, que está numa situação ali, corda no pescoço, lá no Campeonato Belga, tá? Tentando escapar do rebaixamento. E a Botafogo TV deve transmitir aí essas partidas finais aí do RWD Molenbeek. E é claro, a parte sempre interessante, curiosa, né? Por mais que o pessoal, Campeonato Belga, fala sério, a gente vê alguns jogadores do Botafogo, né? Alguns que inclusive ainda pertencem ao Botafogo, né? Em ação, né? Casos do Carlos Alberto, que aliás talvez seja o jogador que mais emplacou por lá, né? O Segovinha, que outro dia deu uma assistência, o Souza, o Klaus, Del Piade, Riquelme, Felipe Sampaio, uma galera, né? Desse intercâmbio aí da Eagle Holden. Então daqui a pouco na Botafogo TV, se você tiver naquele domingão ali que, né, mudando de canal, ou aqui no YouTube, não tem nada novo para ver, né, dá uma checada na Botafogo TV aqui na plataforma do YouTube para ver como é que estão esses botafoguenses lá no Molenbeek, beleza? Legal, acho que é uma coisa, faz parte dessa nova realidade de Eagle Holden, né? A gente acaba sem querer, né, acompanhando também Lyon, né, Crystal Palace, enfim. Vamos que vamos, galera. Deixa eu ver aqui o que tá rolando aí de notícias do nosso fogão. O Textor, né? O Textor vai ficar pelo menos até segunda-feira no Brasil, porque vai depor lá em Brasília, né, na CPI que foi aberta, né, que tem o Romário, que tem o Cajuru. E aí o Textor tá curtindo a vida, né? A gente tá curtindo a vida como sempre, né? Ele é o famoso bon vivant, como dizem os franceses. Ontem teve vídeo dele tomando, acho que era uma tequila de morango, né? Curtindo, adorou a tequila. Ele tá na região dos lagos, tá em Saquarema. Ele foi acompanhar
um campeonato de skate, tá? Por lá. E a gente soube... Perdão, gente. Vou até tomar um gole d'água aqui. A gente soube que o Textor foi atleta, né? Da modalidade. Adora. E ele mandou muito bem as imagens que foram divulgadas no GE, em alguns outros meios, né? O Textor mandando muito bem. O Textor, primeiro que ele tá mais magrinho, né? Deve estar no Ozempic. E primeiro que ele tá mais magro, o que facilita naturalmente as manobras. Então ele ali não... fez várias manobras, assim, mandou super bem. O Textor, dá para ver que realmente ele... É igual andar de bicicleta, né? O cara não esquece, né? Então ele fez essa... recentemente ele comprou um shape, né? De um skate novo, tal, postou nas suas redes sociais, né? E ele estava, segundo o GE, na companhia do jovem atleta Pedro Vita, tá? Que tem apenas 14 anos, do skate e que representa o Botafogo em competições nacionais, tá? De skate. Então, muito legal aí. Quem não viu, veja imagens do Textor que estava ali de forma prudente, né? Para não se machucar com um capacete, mas fazendo manobras ali. Para mim que não ando nada, nunca andei nada de skate, até gostaria. O Textor mandou muito bem, mandou muito bem. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da performance de John Textor, né? O homem, a lenda. Gente, falando em Textor, né, Estados Unidos, o Botafogo divulgou ontem, achei uma novidade muito legal. O Botafogo não para com as novidades, às vezes eu não consigo nem falar tudo aqui no canal. Acho que anteontem o Botafogo divulgou uma nova marca, linha de roupas, enfim, para ser vendida provavelmente na Botafogo Store, que é a Firestar, acho que é isso, Firestar. Fiquei na dúvida se era Starfire ou Firestar, mas acho que é Firestar. Com uma linha de camisetas assim, bem descolada, bem jovem, né, com um estilo meio grafite e tal. Achei muito bacana. Então, assim, a gente vê o quanto que o marketing do Botafogo está atento, né, a tudo. É muito importante a gente estar atendendo, né, ao público jovem. Não que o público da minha idade, cinquentão, não possa usar também. Eu adoro usar camiseta. Estou sempre de camiseta, então acho que isso também cada vez mais vai caindo, né? O negócio de dizer, camisa para tal idade, né? Acho que a idade tá mais aqui dentro do que, né, na barba branca. Então, Firestar, me nota, usaria tranquilamente aquelas roupas. Vamos falar da novidade que o Botafogo lançou ontem, tá? O Botafogo, a partir de hoje, já vai estrear um grupo, né? Isso aí teve no futebol brasileiro há alguns anos atrás, né? Alguns clubes tiveram isso, que é o cheerleading, né? Ou cheerleaders, né? O cheerleading é a atividade, cheerleaders são as meninas, né? Aquelas do pompom, de filme da Sessão da Tarde, né? Torcedoras ali do futebol americano, né? Isso aí é muito, muito atrelado ao futebol americano e que o nosso futebol também chegou a usar, algumas equipes, acho que até recentemente ainda usavam, né? Então o Botafogo contratou um grupo de meninas, existe uma equipe, uma seleção brasileira de cheerleaders, tá? É um esporte, né? Considerado um esporte, né? Que faz até apresentações assim, em palco de teatro, né? Que faz aquelas acrobacias todas, tal. Muito da cultura norte-americana, né? Eu acho legal, sinceramente, eu acho muito legal. Acho que traz aí algo a mais, né? Mais um elemento para o espetáculo, né, do Nilton Santos. Então, toda vez que o Botafogo jogar em casa, vai ter as cheerleaders, como eu ia falando, da seleção brasileira. E acho que tem também, o Botafogo divulgou que também algumas bailarinas também formam esse primeiro grupo de cheerleaders do Fogão. Acho que tem Fogo Cheers, tá? Eu acho que traz, né, uma presença feminina importante. E antes que alguém venha falar, que é machista, que é não sei o que e tal, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, né? Acho que tá tudo muito chato quando fica assim essas críticas, sabe? Daqui a pouco a mulher vai ter que andar toda coberta, porque se ela, né, não demonstra as suas habilidades de dança ou mostra a barriga, a perna. Gente, menos hipocrisia, né? A gente está no Brasil, que é um país que se acostumou, né, com o carnaval, com sensualidade, e isso faz parte do mundo, né? Não adianta agora a gente também, de uma hora para outra, vir com um discurso de que tudo é machismo, de que tudo, né? Pô, as garotas estão se divertindo, o importante é isso. As garotas curtem mostrar ali a sua arte, né? Suas danças, suas coreografias.
Quem for o Nilton Santos, e aí não é só homem, não, homens e mulheres, crianças, vão curtir ver isso, porque elas fazem, né, assim, super acrobacias e tal. Então, é um elemento a mais, volto a dizer, vejo com muito bons olhos, tomara que venha para ficar, né, dessa vez, beleza? Boa sorte aí para a Fogotiers, Fogão sempre inovando. Pessoal, falando em esportes norte-americanos, vamos falar de um esporte norte-americano? O basquetebol, como diria Rodrigo Góes. Gente, o Botafogo fez o primeiro jogo ontem contra o Flamengo, no Oscar Zelaya. Acabamos perdendo a partida, mas foi bem apertado, ali 5 pontos só de diferença, 9-2, 87, e com detalhe, o Botafogo fez um quarto de recuperação, chegou a estar 27 pontos atrás, reagiu, botou pressão ali no final em cima do Flamengo. A gente sabia desde o início que o Flamengo tanto era como é favorito aí a se classificar. Os 2 próximos jogos serão no Maracanãzinho, mas a torcida deu um show, encheu as Caselaia, apoiou o tempo todo, e o Botafogo teve uma atuação aí muito boa, né? Uma pena essa derrota no final, mas faz parte, e é importante o Botafogo dar continuidade, né? Mesmo que o Botafogo venha a ser eliminado pelo Flamengo, que é a tendência, infelizmente, que o Botafogo dê continuidade aí e vá se reforçando cada vez mais a cada ano no NBB. Então é isso aí, parabéns aí pro Fogão, que fez frente, né, ao time aí que, segundo muitos aí, é o favorito ao título, né? Então é isso, foi uma partida bem apertada ali o placar final. Galera, então vamos falar um pouco da escalação para logo mais. Tá difícil a gente imaginar que o Arthur Jorge vai mandar a campo, mas algumas possibilidades, tá? Botei na thumb, Gregory, talvez na lateral esquerda, né? Então, ele treinou essa possibilidade, então pode acontecer. E o Patrick de Paula pode aparecer no meio de campo, né? Dá para ver que o Arthur Jorge aposta muito no PK, porque tem lançado aos poucos, né? Nas partidas, o Patrick de Paula, né? Além do Marlon Freitas, que está de volta, e o Eduardo também, tá? Então, algumas informações aí, o Vênia Casagrande tentou trazer. Deixa eu passar logo para as informações de logo mais. Transmissão hoje vai ter a Renata Silveira, pé quente, né, transmitindo o jogo, já é um bom sinal, mas o Juventude, a gente sabe, uma equipe chata, vem bem no campeonato, vem de vitória contra o Corinthians, e o Botafogo tradicionalmente tem dificuldades diante da equipe lá de Caxias do Sul, né? Vou falar um pouquinho do Juventude aqui. De volta à Série A, o Juventude vive seu melhor... Isso aqui é Fogão Net, tá? O seu melhor início nos últimos 19 anos, com empate fora de casa diante do Criciúma, outra equipe também que subiu, e vitória sobre o Corinthians lá em Caxias do Sul. O técnico Roger Machado, né, tem 2 desfalques em relação ao último jogo, tá? O Jadson, que jogou aqui no Fogão, que está suspenso, e também o zagueiro Zé Marcos, que está com uma lesão na coxa. O Rodrigo Sá deve entrar na zaga, enquanto Mandaca e Thiaguinho, também ex-Botafogo, meu Deus do céu, que não tem a lei do ex hoje, brigam pela posição no meio. O Alan Ruschel, vocês lembram do Alan Ruschel, né? Teve envolvido lá naquela tragédia da Chapecoense por um milagre, né? Sobreviveu e continua atuando no futebol. O Alan Ruschel se recuperou e deve ser também uma opção no banco, tá? A história do Alan Ruschel transcende aí qualquer rivalidade, né? É um cara que eu sempre vou torcer, porque realmente ele representa muito um milagre, né? Um milagre que aconteceu nesse voo trágico, né, da Chape. Mas enfim, enquanto os atacantes Edson Carioca e Gilberto ainda estão de fora lá no Juventude, estão entregues ao departamento médico, tá? Quem que pensa em ir ao jogo, ainda está na dúvida de ir ao jogo hoje, 18h30, horário até legal, né? Fim de domingo, ainda temos ingressos, tá? Setor leste inferior, 100 inteira, 50 meia, leste superior, 60 inteira, 30 meia, e oeste inferior, 150 e naturalmente meia a 75, tá? Ingressos tanto na internet como nas bilheterias do Nilton hoje, de 11 da manhã até as 19h15. 19h15 ninguém vai entrar no intervalo do jogo, né? Ou quase no intervalo. Quem for ficar em casa assistir a partida, que vai ser o meu caso, até cogitei muito ir nesse jogo. Minha filha estava pedindo muito para ir nessa partida, mas
resolvi não ir, até porque ela foi aproveitar o feriado e viajar. Foi viajar com a minha irmã, então, enfim, assistirei de casa, como muitos de vocês, tá? Pelo Sport TV, tá? Sport TV e Premier vão ter a transmissão com a narração da Renata Silveira, como eu disse, comentários do Eric Faria, que agora é comentarista, e do Paulo Nunes, beleza? A arbitragem do Espírito Santo, Bruno Rafael Pires. Vamos ver aqui, então, o possível time do Fogão, tá? Possível time do Fogão. Falei de Eric Faria, né? O Juventude tem aquele atacante que é o Eric Farias, praticamente um homônimo. Fogão, Gatito Fernandes, para dar uma sequência, imagino, né? Que ele já teve uma boa atuação no último jogo, mas também tem gente aí que fica na expectativa do John ganhar uma oportunidade, né? E aí sim, a defesa com Gregory, Lucas Alter, Bastos e Hugo. Nessa escalação aqui do GE, tá botando o Gregory na lateral direita. Então, não era o que eu tinha visto o Vene Casagrande falando, mas... Quando acabar o vídeo aqui, eu vou dar uma estudada maior do que está sendo falado em relação à escalação, né? Meio de campo, podemos ter Marlon Freitas, Patrick de Paula e Eduardo, né? E ainda na frente, Júnior Santos, Tiquinho e Luiz Henrique, possibilidade também do Jefinho. Eu já estou apostando no Tiquinho, o que eu, sinceramente, acredito que ele não jogará, né? Mas tudo é possível, difícil, como eu disse, decifrar a cabeça do técnico Arthur Jorge, né? Eu iria com uma equipe sem o Tiquinho, já que foi detectado que ele precisa, né, descansar fisicamente. E como eu falei antes, a gente tem aí 2 jogos muito, muito importantes, né? A começar pelo aniversário e depois o clássico contra o Flamengo. Galera, é isso, basicamente, tá? Então, que tenham todos um ótimo domingo. E não é desqualificar a partida de logo mais, não. Muito pelo contrário. É muito importante que o Botafogo vença esse jogo de hoje. Só estamos aí, né, imaginando que os próximos desafios serão ainda mais difíceis. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço. Fogão pra cima sempre.